Oi, professor Ricardo, boa noite. Vamos hoje abordar essa semana, né, um tema que eu achei bem interessante e que é muito bom a gente já ter uma noção, né, que é o holding familiar e patrimonial. Primeiro, a gente tem que começar pela definição. Então, o que de fato é holding? É como uma empresa que tem como principal atividade a administração e controle de outras empresas. E especificamente eu quero falar um pouco da diferença, por mais que elas são parecidas, né? Existe uma diferença entre a holding familiar e a patrimonial. Bom, eu acho que a patrimonial nada mais é que uma forma de blindar o seu patrimônio, porque ela é a administração, né? Ela nada mais é que a administração dos seus próprios bens, né? Como os imóveis, investimentos financeiros e participação societárias em outras empresas. Ela é constituída de uma empresa limitada ou anônima e os seus acionistas, né, os seus sócios, podem ser pessoas físicas ou jurídicas proprietárias dos bens que compõem de fato a holding. Então, ela é uma empresa criada com o principal objetivo de receber, gerenciar, administrar os seus bens, imóveis de pessoas físicas, tudo isso em uma estrutura societária. Então, ela é uma estrutura que é utilizada para blindar o seu patrimônio. A holding familiar, ela segue um propósito semelhante, só que é como se fosse uma hierarquia, né? É reunindo os bens e direitos de uma família em uma organização empresarial. Então, ela tem foco nessa sucessão patrimonial. Ela consiste, né, na abertura de uma empresa por membros de um mesmo grupo familiar, com o propósito de administrar os patrimônios que tem enquanto pessoas físicas. Então, em resumo, enquanto a holding familiar é mais voltada para a gestão e preservação do patrimônio de uma família, a holding patrimonial ela é mais ampla em sua finalidade. E ela pode ser criada, né, para gerenciar diversos tipos de investimentos e patrimônio. Então, essa é a principal diferença, né, entre as duas. E é muito importante a gente saber a diferença, o que cada uma é de fato, para a gente poder optar pela escolha da melhor para a construção dessa holding, né, de fato. Mas afinal, para que serve? Né? Ela serve então para centralizar a administração do patrimônio. Ela simplifica a gestão dos bens, protege o patrimônio dos riscos e contingências e, o mais importante, ela reduz os custos de imposto e permite uma melhor gestão do planejamento sucessório. O planejamento sucessório é exatamente isso, em relação ao a nossa hierarquia, né? Para quem vai ficar os bens e tudo mais. É isso, é para a pessoa não precisar do inventário, ela já vai ter tudo isso pronto na holding, né? A holding ela pode estabelecer essas regras. Então é muito importante esse planejamento sucessório. Agora, os benefícios da holding patrimonial. Um dos benefícios que mais chama a atenção, né, de qualquer um, seja a gente pessoa física, jurídica, é a redução da carga tributária sobre o patrimônio. E o que a holding familiar consegue, afinal, então? Ao transferir os seus bens, né, para a holding, a propriedade desses bens passa a ser da empresa. Então, isso pode reduzir o valor do seu imposto, porque ela pode ser tributada em uma alíquota menor que a pessoa física ou jurídica detentora dos bens. Então, a principal disso é a taxa da alíquota ser menor, né? E o planejamento tributário também permite ele ser mais eficiente e também, como eu disse no começo do vídeo, a blindar a proteção do seu patrimônio. Então, ela é uma estratégia usada para proteger o patrimônio do proprietário contra eventuais riscos ou contingências, porque a gente sabe que na hora que a gente vai empreender, a empresa também tem seus momentos difíceis. A gente pode ter processos judiciais, dívida, entre outras ocasiões. Então, realmente, a holding ela é uma estratégia usada para proteger.
E em caso de litígio, apenas os bens da holding estariam expostos ao risco. Então, né, tem esse benefício. A facilidade de gestão do patrimônio. A holding, ela pode facilitar a gestão do patrimônio, porque ela centraliza a administração dos bens em uma única empresa, e isso proporciona, né, uma maior administração, maior eficiência para a gestão do seu patrimônio. Então, traz a praticidade, que é nada mais também um benefício excelente. E a sucessão patrimonial, como eu expliquei no vídeo anterior. A holding, ela pode ser uma forma muito eficiente de planejar a sucessão patrimonial, porque ela permite que os bens sejam transferidos para os herdeiros sem a necessidade do inventário. Isso é muito importante a gente saber, que a holding, ela estabelece, igual eu falei, regras claras de sucessão e evita esses conflitos dos herdeiros. Então, isso é um benefício muito bom também. Então, o caminho para a constituição patrimonial, eu quero deixar bem esclarecido que o primeiro passo, que eu acho que é de sua importância, é você procurar alguém especializado, você pegar uma consultoria, sabe? Às vezes a gente acha que a gente vai gastar com consultoria, não, a consultoria, ela é essencial para o seu empreendimento, ela é essencial em vários aspectos da sua empresa. Ela vai garantir que essas etapas elas vão ser feitas de forma correta, de acordo com a lei, a legislação vigente. Que a gente pode ficar tranquilo que o passo a passo é o certo. E esse passo a passo para o caminho da holding patrimonial, da Constituição, tem como primeiro passo definir o objetivo da holding. Então você tem que saber o objetivo, escolher a forma jurídica, definir o capital social, você tem que registrar, né, no órgão competente, abrir uma conta bancária, transferir os seus bens e ativos para a holding de fato e administrar a holding. Então, em resumo, o caminho para a constituição de uma holding patrimonial pode incluir a elaboração de um planejamento estratégico que leve em conta os objetivos da empresa, a estrutura societária, a elaboração dos contratos e a escolha do tipo societário mais adequado. E você sempre tem que lembrar que isso deve ser registrado, né, junto aos órgãos competentes. Então, é esse. Seguindo esse passo a passo com profissionais qualificados, você terá um sucesso maior, porque você vai ficar tranquilo em relação aos passo a passos. Trouxe também uma coisa muito importante, que a gente sempre espelha em alguém, né? A gente sempre vai buscar algumas referências no caminho de quem deu certo. É muito importante isso. Eu trouxe como exemplo de holding, né, uma holding bilionária, que nada menos que é Jeff Bezos, a holding do homem mais rico do mundo, ele que é o fundador da Amazon. E a gente pensar, né, que ele começou ali no fundo da sua garagem, esforçou e hoje tem todo esse mérito, né? Ele é o homem mais rico do mundo, é americano, né? Ele é fundador e CEO da empresa Amazon e ele possui uma participação de quase 12%, mas ele sempre vem diversificando seus investimentos. E um bom exemplo seria a Nas Holdings, que é uma empresa privada de propriedade da Bezos, que comprou o The Washington Post em agosto de 2013 por 250 milhões e recentemente anunciou que está em parceria com a holding Berkshire de Warren Buffett para entrar no negócio de assistência médica. Então, ele diversifica seus investimentos e assim proporciona, né, uma segurança patrimonial também, porque ele quer blindar os seus patrimônios também. E trouxe também essa imagem, né, o quanto que ele diversificou seus investimentos. Tem outras partes que ele investiu também que são famosas, como o Twitter, o Uber. Então, foram esses pequenos gatilhos de investimento que ele reproduziu tanto seu patrimônio, multiplicou tanto seu patrimônio, mas sempre com a segurança de blindar o seu patrimônio. Então é isso, a
Essas são algumas referências que eu pesquisei e achei importante trazer para vocês. E agradeço a atenção e compreensão.